O assunto do vídeo de hoje é a respeito da oração de Salomão, quando ele acabara de construir o templo e consagrou o templo ao Senhor. Nós vamos tirar várias lições para as nossas vidas. Está registrado lá em 1º livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 22. Eu sou o evangelista Márcio Santos e é um prazer ter você aqui conosco. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude, deixa o teu like, compartilhe e também pegue aí a canetinha, pegue o caderno, pegue a sua Bíblia se for possível e vá anotando o que nós vamos abordar aqui nessa noite. Então, se possível, abra lá em 1º livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 22. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante dizer que o nosso irmão Davi, pai de Salomão, quis construir um templo ao Senhor. De uma forma resumida eu vou falar. Mas Deus não o permitiu. Mas Deus tinha dito a Davi que o seu filho ia construir, a saber, Salomão. E de fato aconteceu. Quando Salomão acabou de construir o templo, ele consagrou o templo ao Senhor e fez essa profunda oração. É bem verdade que nesse vídeo a gente não vai abordar toda a oração, porque é muitos tópicos, muito profunda, mas nós vamos abordar apenas 4 tópicos, 4 lições para a minha vida e para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá certo? Então já pega o caderninho aí, a caneta e vamos começar a anotar. O primeiro tópico, ou seja, a primeira lição, é que um líder tem que dar o exemplo. Um líder tem que dar o exemplo. Você sabe que todos nós devemos dar exemplo, um bom testemunho, exemplo. Muito mais um líder, muito mais aquele que está à frente. Não só no meio eclesiástico, não só na igreja, mas um líder da sua casa, um líder num grupo da faculdade, do colégio, enfim. Falo isso baseado no verso 22 do capítulo 8. Leia comigo. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Vou repetir. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação. Meus amados, todos estavam vendo a atitude de Salomão. E qual foi a primeira atitude dele? Se prostrar, se ajoelhar diante do Deus de Israel, estendeu as suas mãos para os céus. Você que é líder, você que está à frente de sua casa, seja você marido, e tem casas, tem lares que é a mulher que está à frente, é mãe solteira, enfim, há várias situações. Você é uma líder na sua casa, você é o esteio, a coluna, você tem que dar o exemplo. Em que sentido? Será que o seu filho passa durante o dia e vê você ajoelhada em algum momento do dia? Será que você, mulher, passa durante o dia e vê o seu marido e você olha e diz: meu marido é um homem de oração? O nosso irmão Salomão se prostrou, se ajoelhou diante do Senhor. E todos que estavam ao redor viram ele se humilhando, se prostrando diante do Senhor. E você, líder de uma igreja, você líder de departamento de senhoras, departamento de senhores, departamento dos jovens, você pastor, você presbítero, você evangelista, enfim, você tem dado o exemplo. Quando nós falamos a respeito de líder, no sentido de pastor, você tem vivido uma vida de oração? Existe um ditado muito forte que não sei até que ponto isso é verdade, mas diz assim: a igreja é a cara do seu pastor. Será que a sua igreja é uma igreja de oração? Normalmente o pastor é de oração, porque a igreja vê como a referência humana, normalmente, o líder, o seu pastor. Isso é normal. Mas será que a igreja olha e diz: o meu pastor não é um homem de oração? O nosso irmão Salomão se prostrou,
se humilhou, inaugurou o templo, dando início ali, orando, se humilhando na presença do Senhor. Lição forte para mim e para você, que eu e você possamos dar o exemplo. Ou será que muitas das vezes eu e você diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso é um absurdo para nós que somos cristãos e conhecemos a palavra do Senhor. Que você seja um exemplo em vários sentidos, mas especialmente pautado nesse tópico, um exemplo de homem de oração, para que a sua esposa diga, meu marido é um homem de oração, para que o marido diga a você, esposa, minha esposa é uma mulher de oração. Os filhos, que coisa linda, dizer, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai é um homem de oração, meu pastor é um homem de oração. Que eu e você possa ser exemplos em vários sentidos, mas especificamente aqui na oração. A segunda lição que a gente aprende aqui é parece a sua oração exaltando ao Senhor. Pautado, digo isso, no verso 23, a parte A do verso 23, que diz assim, e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ele começa a sua oração exaltando ao Senhor, enaltecendo a Deus, engrandecendo ao Deus Todo-Poderoso. Será que você inicia a sua oração pedindo, prossegue pedindo e termina pedindo? Será que você que está me ouvindo, você pai, você mãe, será que você fica feliz se seu filho só chegar perto de você para pedir? Assim é Deus. Deus nos ama. E Ele quer que a gente o ame, que a gente tenha prazer em estar perto dEle. E não ver Deus apenas como alguém que realiza os nossos desejos. Que eu e você comece a nossa oração exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, porque Ele merece, porque Ele é grande, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia, louvado seja Deus. Engrandeça o Senhor na sua oração. Depois você pode pedir, porque você é filho, você é filha. Mas não apenas peça, não apenas veja Deus como o gênio da lâmpada que pode realizar seus desejos. Não, de forma alguma. Tenha prazer em estar diante do Senhor, tenha prazer em estar na sua presença e com isso exalte o nome dEle, glorifique, verbalize palavras de gratidão, dizendo que o ama, entoando louvores ao nosso Deus. A terceira lição que nós aprendemos aqui, ore fundamentado na aliança e na palavra do Senhor. O nosso irmão Salomão, a partir do verso 23, parte B, até o verso 26, ele orou pautado na aliança, nas promessas do Senhor. Veja, verso 23, a partir da parte B, que guardas a aliança e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardaste a teu servo Davi, meu pai, e assim ele foi prosseguindo, falando da aliança, falando da promessa. Que você possa orar pautados na palavra, porque Deus vela pela sua palavra. E nós, pautados na palavra do Senhor, fundamentados na aliança, na palavra, o Senhor nos responde. O Senhor responde, o Senhor dá vitória, o Senhor abre as portas, o Senhor fala conosco. Mas devemos estar pautados na palavra. A oração de Salomão começa pautado na palavra, na aliança. Louvado seja Deus. Não ore apenas aleatoriamente, porque, repito, Deus vela pela sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Aquilo que Ele fez aliança, Ele é fiel para ir até o fim e cumprir aquilo que Ele prometeu. A quarta lição que nós aprendemos aqui, de uma forma resumida, para não ser enfadonho aos irmãos, a quarta lição é: Deus nos ouve, não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Veja o verso 27 ao 30, que diz assim:
mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter o Senhor, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo. Olha que tradução é essa. Volve-te. Ou seja, mas mesmo assim, o Senhor sendo grande, o Senhor sendo tremendo, o Senhor sendo maravilhoso, mesmo assim, ouve a oração do teu servo. É isso que Salomão quis dizer aqui. Mesmo o Senhor sendo infinitamente eterno, grande, poderoso, e eu sendo falho, pequeno, pecador, mesmo assim, segundo a tua benevolência, segundo a tua graça, a tua misericórdia, ouve a minha oração. Que eu e você possa orar ao Senhor, reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que eu sou pequeno, reconhecendo que eu não mereço que Ele me escute, mas segundo a sua promessa, segundo a sua palavra, segundo a sua benignidade, segundo o seu amor, a sua misericórdia, Ele me ouve. Não porque eu mereça. Nunca bata no peito e diga eu mereço. Não sei como tem pessoas que fazem isso, colocando até Deus, que nunca coloca, na parede. Porque a gente não merece nada. É segundo a sua graça, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia. E Salomão fez essa oração poderosa e eu quero parar por aqui. Eu quero parar nesses 4 tópicos, nessas 4 lições. Primeiro, dê o exemplo. Viva uma vida de oração. Segundo, comece a sua oração exaltando ao Senhor. Terceiro, ore fundamentado na aliança, na palavra. E quarto, ore reconhecendo que Deus nos ouve, não porque a gente merece, mas porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Toma posse dessa palavra. Em outro vídeo, nós vamos abordar o restante dessa oração poderosa. E você sabe que Deus respondeu a Salomão, desceu fogo e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero orar com você e por você. Porque Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Não porque a gente mereça, mas porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vamos orar? Senhor meu Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor, nos dá forças, nos ajuda para que a gente seja exemplo, Senhor, para que a gente viva uma vida de oração, para que a gente, acima de tudo, mantenha a nossa comunhão contigo cada vez mais e o nosso prazer seja o Senhor. Senhor, que a gente ore cada vez mais fundamentados na Tua Palavra e para isso precisamos meditar, ler, examinar a Tua Palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que a gente, na nossa oração, a gente exalte, te glorifique, entoe louvores ao teu nome, pois o Senhor merece. E nos dá reconhecimento cada vez mais, Senhor, que o Senhor nos ouve, não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é misericordioso. Ajuda, Senhor, essa irmã que está orando comigo, esse irmão, porque queremos cada vez mais te agradar, estar fundamentados na tua palavra. É assim que nós oramos em concordância, em nome de Cristo Jesus. E você diz, amém. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus caminhos e que Deus te dê força, nos dê força para vivermos uma vida de oração. Se não é inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva, deixa o teu like, compartilhe e vamos juntos viver uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.